Pois é, meus irmãos, graça e paz, nós continuamos refletindo sobre Romanos 4. No último vídeo falamos sobre a bem-aventurança de saber que Deus, pelo fato de você ter crido em Cristo e ter recebido a justiça dele, Deus jamais imputará pecado sobre você. E é por isso que você agora é uma pessoa bem-aventurada, feliz, com aquela verdadeira sensação de que você é um filho de Deus, pertencente ao reino dele. Você pertence ao reino dele, você faz parte da família de Deus. Isso é uma bem-aventurança maravilhosa. Leamos o verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Interessante que ele volta a evocar aqui a experiência de Abraão. E pergunta o seguinte, aqui no verso 9. Esta bem-aventurança, né, sobre a qual nós falamos no vídeo anterior, ela recai exclusivamente sobre os circuncisos, ou seja, somente sobre os judeus? Ou ela alcança também os incircuncisos? Por que Paulo tem que fazer essa pergunta? Porque havia um exclusivismo da parte do judeu em achar que Deus, pelo fato de ter escolhido o povo judeu para representá-lo na terra, eles seriam os únicos justificados, os únicos salvos. Mas não, Paulo tem que reforçar a ideia de que não apenas o povo judeu seria objeto da graça de Deus, mas os gentios também eram objetos da graça de Deus, seriam objetos da graça de Deus. Paulo tem que ir afirmando isso o tempo todo. Então quando ele diz circuncisos são judeus, incircuncisos são gentios, esta bem-aventurança de Deus jamais imputar pecado de novo, ela alcança somente os judeus? Vai dizer Paulo. Não! Os incircuncisos, gentios também. E aí ele evoca de novo o exemplo de Abraão para dizer, olha, Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Antes. Ele não recebeu a justificação depois de ser circuncidado. Foi antes. Foi como incircunciso, ou seja, Abraão recebeu a justificação como gentio, porque ele era um gentio. Antes de receber a visita de Deus, o chamado de Deus, sai da tua terra, Abraão. Ele era um gentio aos olhos de Deus. Ele era um incircunciso. Não havia povo de Israel ainda. E ele recebeu a justificação antes da circuncisão. E Paulo vai trabalhar essa questão. E ele diz aqui mais, olha, como pois lhe foi atribuída? Atribuída o quê? A justiça, né? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? A justiça através da fé, né? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça.
Ele recebe a circuncisão como sinal, olha, recebe o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Selo da justiça da fé. Quer dizer que o selo da justiça da fé, o selo antigo da justiça, que é pela fé, que vem pela fé, era a circuncisão. Era a circuncisão. E Abraão, então, segundo Paulo agora, ele se torna o pai dos circuncisos e se torna o pai dos incircuncisos, tanto de um quanto de outro. E o que faz com que Abraão seja pai não somente dos judeus, mas dos gentios também? O que une? Qual é o elo que faz com que Abraão seja pai não somente de judeus, mas também de gentios? Qual é o elo? A fé. É a fé. A fé é o que faz a diferença. E Paulo vai trabalhar essa questão no capítulo 9, dizendo o seguinte, olha, nem todo aquele que é judeu é filho de Deus. Né? Nem todo o judeu é verdadeiramente filho de Deus, só pelo fato de ser judeu. Mas aquele que anda nas pegadas de Abraão. O que significa andar nas pegadas de Abraão? Significa ter fé em Cristo Jesus. Se eu criei em Cristo Jesus, eu sou justificado, como Abraão foi justificado, independentemente de obras da lei. E é isso que Paulo deixa claro aqui no texto. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão nosso pai, antes de ser circuncidado. Pai dos que creem, independentemente de ser judeu ou gentio, pai dos que creem. Ou seja, essa barreira étnica que divide judeus e gentios, em Abraão deixa de existir. A justiça de Deus quebra essa barreira. Ela quebra esse muro de separação entre judeus e gentios. O que é que nos une agora? O que é que nos torna coesos, um povo diante de Deus? A fé. Abraão se torna pai de todos aqueles que creem, tanto de judeus quanto de gentios. É o pai da fé. E essa fé, ela demole qualquer tipo de muro étnico, social, cultural, linguístico, qualquer distinção. Essa fé demole isso. Judeus e gentios agora que creem são um em Deus. E isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. O grande segredo, né, da vida cristã é a fé. É a fé verdadeira. Não é a fé, aquela fé que é manifesta somente através da boca, da língua. Ela é expressa somente através de palavras. Mas é a fé que se expressa através de atos. Ela se materializa, ela se concretiza em atos. Aí entra a questão da santificação, mas por uma questão de gratidão. Cada um vai agir depois de ser justificado conforme a sua experiência com Deus. Porque a cada um Deus distribuiu um dom. Nós não somos pessoas integralmente, totalmente iguais. Somos diferentes. Só existe um Paulo César Albuquerque Rocha no universo. Só existe um de você em todo o universo.
Nós somos pessoas diferentes. Quem nos fez assim? Deus. Agora, o que é que nos une? Qual é o elo que nos une? A fé. A fé nos une. A fé demole todo e qualquer tipo de muro ou barreira que possa existir. Isso é maravilhoso. Isso é evangelho. Abraão, portanto, se tornou o pai dos que creem, tanto judeus quanto gentios. Isso é maravilhoso. Que Deus possa abençoar você, ungir a sua mente, para que você possa compreender mais e mais a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.